O acidente aéreo da Air France 447, em 2009, foi uma das tragédias mais marcantes da história da aviação comercial recente, além de ser o incidente aéreo com o maior número de perdas de vidas no Brasil. Nesse vídeo você verá mais sobre essa infeliz tragédia. O A330-200 foi introduzido em 1998 como um concorrente direto ao Boeing 767-300ER, sendo uma versão mais curta, mas com maior alcance, que seu irmão maior, o A330-300. É um bimotor de fuselagem larga para rotas de médio a longo alcance. Apresenta aproximadamente 58,82 metros de comprimento, com capacidade para 210 a 250 passageiros em configuração de 3 classes. Possui fly-by-wire, controles de voo eletrônicos, e um cockpit de vidro comum à família Airbus, o que simplifica o treinamento e a operação. Geralmente possui a configuração de assentos 242 na classe econômica, o que é popular por ter menos assentos no meio em comparação com aviões maiores, como o Boeing 777, que usa 343. O número final 3 no A330-203 é crucial porque ele indica o tipo de motor com o qual a aeronave foi equipada. O dígito 3 significa que a aeronave é equipada com motores Rolls-Royce Trent 700. O A330-200 continua a ser uma aeronave de 2 motores muito popular e eficaz, valorizada por seu equilíbrio entre capacidade de passageiros e excelente autonomia de voo. O avião envolvido no acidente do voo AF447 era um Airbus A330-203 registrado sob a matrícula FGZCP. Seu histórico operacional antes da queda em 1º de junho de 2009 é relevante, especialmente no que diz respeito às manutenções e uma questão técnica conhecida pela companhia aérea. O Airbus A330-203 FGZCP foi entregue à Air France em 2005, tendo cerca de 4 anos de serviço no momento do acidente. A aeronave operava rotas de longa distância, principalmente as travessias intercontinentais, como o trajeto regular entre Rio de Janeiro, Galeão, e Paris, Charles de Gaulle. De acordo com o relatório final de investigação do Escritório de Investigações e Análises para a Segurança da Aviação Civil, BEA, da França. As investigações concluíram que a manutenção geral da aeronave, incluindo a análise da programação e relatórios de manutenção, estava em conformidade com os procedimentos recomendados pela Airbus e aprovados, não revelando anomalias estruturais ou mecânicas que pudessem ter causado o acidente. O elemento mais crítico no histórico operacional recente do FGZCP estava relacionado aos seus tubos de pitot, os sensores de velocidade da aeronave. Os tubos de pitot, que equipavam o FGZCP, modelo AA, fabricados pela Thales, eram conhecidos por serem suscetíveis a congelamento em altas altitudes, particularmente na presença de cristais de gelo que podem ocorrer em tempestades. Este problema já havia sido identificado em outros incidentes com aeronaves Airbus A330 e A340. A Airbus havia recomendado a substituição dos modelos de pitot antigos, AA, por uma nova versão, modelo BA, também da Thales, mais resistente ao gelo. A Air France havia recebido a recomendação para a substituição dos pitots. A companhia aérea iniciou um programa de substituição, mas a aeronave FGZCP ainda não havia recebido os novos sensores quando decolou para o voo AF447. Estava programado que ele teria os sensores substituídos quando retornasse a Paris. Portanto, embora o avião estivesse em boas condições de aeronavegabilidade em geral, a sua condição de não ter os pitots mais resistentes ao gelo instalados foi o fator técnico inicial que desencadeou toda a sequência de falhas que culminou no acidente. Às 22h03 da noite o voo AF447 decola do Aeroporto Internacional Tom Jobim Galeão, GIG, no Rio de Janeiro com destino ao Aeroporto Charles de Gaulle, CDG, em Paris. À 1h35 da madrugada o comandante Marc Dubois deixa a cabine de comando para seu período de descanso regulamentar, conforme o procedimento de voos longos. Os 2 primeiros oficiais, Bonin e Robert, permanecem no comando. 11 minutos depois o voo AF447 faz seu último contato de rádio com o controle de tráfego aéreo brasileiro, reportando sua posição e altitude de cruzeiro, 35.000 pés. À 1h51 da madrugada a tripulação inicia uma pequena alteração de rota para evitar as piores áreas de turbulência, mas o avião entra na área de tempestades convectivas sobre o Atlântico. 19 minutos depois os sensores de velocidade, tubos de pitot, que eram do modelo mais antigo,
congelam devido à alta concentração de cristais de gelo. O computador de bordo recebe dados de velocidade inconsistentes. Devido às leituras de velocidade não confiáveis, o piloto automático e o acelerador automático desligam. O alarme de cavalaria soa. A aeronave entra em modo de controle manual. O piloto em comando, Pierre Cédric Bonin, faz uma entrada abrupta para cima na alavanca lateral, elevando o nariz do avião, de 6 graus para 10 graus em 10 segundos. A aeronave atinge um alto ângulo de ataque, ultrapassando seu limite aerodinâmico. O alarme de perda de sustentação soa. Este alarme só soa quando as leituras de velocidade são consideradas confiáveis, o que ocorreu intermitentemente. O comandante do Bois retorna à cabine de comando e tenta entender a situação. Neste ponto, o avião já estava a cair e o ângulo de ataque estava muito alto, mais de 40 graus. Os pilotos estão confusos. Robert percebe o stall, mas Bonin continua a manter a alavanca puxada para trás, com o nariz para cima, impedindo a recuperação. A aeronave estava a descer a mais de 10.000 pés por minuto. Às 2h14 da manhã, após cerca de 3 minutos e 48 segundos de stall, a aeronave atinge a superfície do Oceano Atlântico em alta velocidade, cerca de 107 nós de velocidade horizontal e 10.900 pés por minuto de taxa de descida, com o nariz a 16 graus de inclinação. O impacto é violento, resultando na desintegração da aeronave e na morte de todas as 228 pessoas a bordo. As investigações do acidente do voo AF447 foram extremamente complexas e demoradas, principalmente devido à localização remota dos destroços no fundo do Oceano Atlântico. O órgão responsável pela condução técnica da investigação foi o Escritório de Investigações e Análises para a Segurança da Aviação Civil, BEA, da França, com a participação de autoridades do Brasil, Alemanha e Estados Unidos. A investigação foi dividida em 3 fases principais, separadas pela dificuldade em encontrar os componentes cruciais. Concentrou-se na área da última transmissão da aeronave. Foram recuperados destroços flutuantes e cerca de 50 corpos. Esta fase foi vital para delimitar a área geral do acidente, mas não forneceu dados conclusivos sobre a causa. A busca submersa foi a fase mais difícil e cara, pois a área de busca era vasta e o fundo do mar estava a cerca de 4.000 metros de profundidade. As buscas foram feitas utilizando sonares rebocados, veículos submersíveis autônomos e veículos operados remotamente. O sucesso veio em maio de 2011, quando as caixas pretas, o gravador de dados de voo e o gravador de voz da cabine, foram finalmente localizadas e recuperadas. A recuperação dos dados das caixas pretas permitiu à BEA recriar com precisão os minutos finais do voo, do momento do desligamento do piloto automático até o impacto. O relatório final foi divulgado em 5 de julho de 2012, 3 anos depois do incidente. O relatório final da BEA concluiu que o acidente resultou de uma combinação de falhas técnicas e erros de pilotagem, a obstrução dos tubos de pitot por cristais de gelo, causando a perda de medição de velocidade, a desconexão do piloto automático e a alteração do modo de controle da aeronave. O fator determinante foi a reação inapropriada do piloto em comando, que puxou o manche lateral para trás e o manteve nessa posição por quase todo o voo. Isso fez com que o avião elevasse o nariz, perdesse a sustentação e entrasse em stall, perda aerodinâmica, em alta altitude. A tripulação não conseguiu reconhecer que a aeronave estava em stall, apesar dos alarmes intermitentes. Se tivessem empurrado o nariz para baixo, a manobra correta para sair de um stall, a queda poderia ter sido evitada. Paralelamente à investigação técnica, um longo processo judicial criminal por homicídio culposo foi conduzido na França contra a Airbus, a fabricante, e a Air France, a operadora. Após um arquivamento inicial e uma posterior reabertura do caso, o Tribunal de Apelação de Paris absolveu a Airbus e a Air France da acusação de homicídio culposo em abril de 2023. A decisão causou controvérsia e revolta entre os familiares das vítimas. O acidente do AF447 gerou profundas mudanças na segurança aérea, como a substituição obrigatória dos modelos antigos por versões mais resistentes ao gelo em toda a frota Airbus. Melhoria drástica no treinamento de pilotos para pilotagem manual em alta altitude. Reconhecimento e recuperação de stall, especialmente em falhas de instrumentos. E implementação de indicação de ângulo de ataque na cabine para melhor consciência situacional. O voo AF447 carregava um total de 228 pessoas,
das quais 216 eram passageiros, e 12 eram membros da tripulação. A bordo, estavam 73 franceses, 58 brasileiros, 26 alemães, 9 italianos, 9 chineses, 6 suíços, 5 britânicos, 5 libaneses, 4 húngaros, 3 noruegueses, 3 irlandeses, 3 eslovacos e 24 pessoas de diferentes países. Ao todo, estavam a bordo pessoas de 32 nacionalidades. Lembrando que os números podem variar ligeiramente dependendo da fonte e se algumas vítimas tinham dupla nacionalidade. Entre os passageiros, havia um número significativo de executivos, pesquisadores, profissionais liberais e figuras públicas que viajavam a trabalho ou voltavam de férias no Brasil. Muitos trabalhavam para grandes empresas internacionais, como Michelin, Petrobras e Statoil Hydro, e estavam em viagens de negócios. Havia professores universitários e pesquisadores, como da UFRJ e da ONG Viva Rio. Incluía diplomatas, membros de famílias tradicionais brasileiras, como Pedro Luiz de Orleans e Bragança, e o maestro Silvio Barbato. A Air France forneceu informações detalhadas sobre a composição dos passageiros por idade. Estavam a bordo 210 adultos, 7 crianças e um bebê. A perda de vidas no AF447 foi sentida globalmente, unindo famílias de todas as 32 nações afetadas pela tragédia no Atlântico. Foi um momento decisivo que destacou a interação crítica entre sistemas automatizados, falhas técnicas e a resposta humana em situações de estresse extremo.